Os anos 80, dito por muitos como a era de ouro da Fórmula 1, e que teve em 1986 o seu ápice, o grande ano, a temporada maior. Sempre quando lembramos de 86, lembramos do Quarteto Fantástico, com Nigel Mansell, Alain Prost, Nelson Piquet e Ayrton Senna. E um ano que teve corridas inesquecíveis, um campeonato que foi até a última etapa, emocionante, onde quem viu jamais esquece e ainda exalta. Enfim, inesquecível da primeira corrida em Jacarepaguá até a última etapa em Adelaide. E todas as histórias serão contadas, relembradas nessa produção. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um documentário aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicholas. E vai começar 1986, a Era de Ouro. Em 1985, após bater na trave em 83 e 84, Alain Prost foi campeão pela primeira vez com autoridade. E a McLaren emplacava ali o seu segundo título seguido, já que Niki Lauda venceu também em 84. Mas agora outras equipes tentariam tomar o trono da equipe de Woking, e uma delas, a principal, era a Williams. Williams que contava agora com uma nova dupla. Nigel Mansell seguiu na equipe após 85. E agora tinha o bicampeão Nelson Piquet, vindo da Brabham, como companheiro. Piquet substituía Keke Rosberg, que foi para a McLaren suprir a vaga de Niki Lauda, que tinha se aposentado. Na Lotus, um jovem prodígio tentava seu primeiro grande ano, o brasileiro Ayrton Senna. Agora sem Hélio De Angelis como companheiro, que foi para a Brabham junto de Patrese. A Ferrari, vice no ano anterior, tentava rivalizar com as grandes, com Stéphane Johansson e Michele Alboreto como dupla. A Ligier também fazia sua graça com a dupla francesa René Arnoux e Jacques Lafitte. E até a antiga Toleman, agora a Benetton, tentaria algo com Theo Fabi e o jovem Gerhard Berger. E a Renault deixou a categoria. Um grid recheado de boas peças. Em uma temporada com um regulamento bem diferente do que é hoje. Os motores turbo eram obrigatórios agora, motores esses com potência ilimitada. Mais potentes só para a classificação e mais conservadores só para a corrida. Duas fornecedoras de pneus faziam parte da Fórmula 1 nessa época, Goodyear e Pirelli. A Fórmula 1 diminuiu a quantidade de combustível permitida para a corrida, de 220 para 195 litros. Apenas os 11 melhores resultados de 16 corridas seriam contabilizados, pois ainda existiam os descartes. E para finalizar, eis o calendário. O calendário inicialmente tinha 20 corridas, mas terminou com somente 16. Começando no dia 23 de março em Jacarepaguá, no Brasil, e terminando no dia 26 de outubro em Adelaide, na Austrália. O GP da Espanha voltava após 5 anos, o GP do México após 16 anos. A novidade era o GP da Hungria em Hungaroring, na cidade de Budapeste. E os GPs da Holanda, Europa e África do Sul saíam do calendário. Com todo esse cenário formado, vamos para a primeira corrida, em casa, no Brasil. Após meses de expectativa, a temporada 1986 da Fórmula 1 se iniciaria no circuito de Jacarepaguá para o GP do Brasil. Infelizmente, 2 semanas antes da temporada começar, Sir Frank Williams sofreu um acidente de carro na França que o deixou tetraplégico. Um momento que abalou a Williams e a Fórmula 1. Mas o fim de semana seguiu e com primeira fila 100% brasileira. Ayrton Senna começou o ano com o pé direito e cravou a pole, com Nelson Piquet estreando pela Williams Honda em segundo. Mansell era o terceiro e o atual campeão Alain Prost largaria somente de nono. Assim, com primeira fila brasileira no Brasil e uma tarde encalorada no Rio de Janeiro, a luz verde se acendia e começava a temporada. Senna largava bem, enquanto Mansell tomava a segunda posição do companheiro Piquet. O Leão então foi tentar por dentro na curva sul sobre Ayrton Senna, mas com Senna é mais difícil. Ayrton não quis abrir, foi-se embora e tomou a volta. E o
Mansell ficou. Mansell rodou e bateu no muro. Era fim de corrida para o furioso inglês, péssimo início. Mas Piquet na terceira volta fez a manobra certa e passou Senna para virar líder. Após isso, o carioca foi abrindo vantagem. Prost estava realizando uma grande corrida, ganhando posições na pista e já era o terceiro. E após a primeira parada de Piquet, ele passou Senna e virou o líder provisório. Piquet e Senna no forte calor fariam duas paradas, enquanto Prost arriscaria apenas uma. A sua tática estava sendo bem executada, apesar de voltar atrás de Senna após sua única parada. Porém, para o delírio da torcida em Jacarepaguá, o seu motor estourou e era fim de corrida para o francês. Outros abandonos rolaram, como o de Keke Rosberg com o motor quebrado e de Hélio de Angelis com roda solta. Mas começando no melhor jeito possível, Nelson Piquet venceu a abertura de 86. Dentro de casa, na estreia pela Williams com Ayrton Senna em segundo. A primeira dobradinha brasileira desde 75. E no pódio uma linda cena, Nelson Piquet e Ayrton Senna segurando a bandeira do Brasil numa imagem histórica. Lafite, que passou o companheiro Arnoux no fim, fechava o pódio. E o ano começava de forma linda para nós brasileiros. Pela primeira vez na história, o circo da Fórmula 1 correria em Jerez de la Frontera, no retorno do GP da Espanha para o calendário. Um circuito novíssimo, porém travado, onde o calor espanhol seria fundamental. E o pole position seria novamente ele, voando nos sábados, Ayrton Senna de Lotus. E outra vez uma primeira fila 100% BR. Senna largou de forma perfeita, seguindo das milhas de Piquet e Mansell. Mais atrás, toques rolavam, como a Lola de Alan Jones colidindo com a Zack Speed de Jonathan Palmer. Outro que dizia adeus era Stefano Johansson perdendo os freios da Ferrari e sentindo depois. O líder brasileiro abria vantagem, mas o desgaste de pneu definiria a corrida. Nigel Mansell, então, no ritmo alucinante, passou Alain Prost, Keke Rosberg e Nelson Piquet. E pouco tempo depois chegou no líder Senna, o passando na volta 40. Enquanto Nelson Piquet abandonava com o motor estourado, momento ruim para os brasileiros. Mas como dito antes, o desgaste definiria a corrida. E Mansell, com pneus mais gastos, foi alcançado por Senna e Prost. Ele até tentou segurar, aguentou por boas voltas, mas foi superado por Senna e por Prost na volta 63. Foi então que a Williams o parou na mesma volta e aí viria a perseguição. Mansell teria 9 voltas para alcançar Prost e Senna. Na volta 69 ele chegou e passou Prost. O leão agora precisava tirar 6 segundos em 3 voltas e ele chegou no líder. Na última volta, Mansell se aproximou de vez, pressionava a Senna, que segurava como dava. O inglês chegou muito próximo na reta final e tudo foi definido na chegada. Ayrton Senna, Nigel Mansell, por meio carro, Ayrton Senna! Por apenas 14 milésimos, Ayrton Senna venceu o GP da Espanha sobre Nigel Mansell. A terceira chegada mais próxima da história da Fórmula 1, que ficou marcada para sempre na categoria. Senna foi o vencedor, a primeira vitória no ano e liderança do campeonato. Mansell fechou em segundo e Prost fechou em terceiro. Que corrida, que perseguição, que chegada. Depois de Jerez, Imola, circuito tradicional da Fórmula 1, rapidíssimo. E pela terceira vez seguida, a primeira fila teria Ayrton Senna na pole e Nelson Piquet em segundo. Nos sábados só dava Brasil. E o consumo de combustível seria a chave, onde no ano anterior, 6 pilotos sofreram falta de gasolina nas voltas finais. E Prost venceu aquela prova, mas foi desclassificado por estar com o carro abaixo do peso mínimo. E em 86, Piquet, em direção à curva Tosa, passou o líder Senna. E depois abriu uma grande vantagem. O brasileiro da Lotus então também foi ultrapassado pelas McLaren de Keke Rosberg e Alain Prost. Mas nada está ruim que não possa piorar. O rolamento na roda de Senna quebrou e ele abandonou na volta 12. Antes disso, Mansell também dava adeus com problemas de motor. E apesar da grande vantagem de Piquet e de Rosberg e Prost ficarem trocando posições, ambos foram chegando no, na época, bicampeão. O brasileiro estava economizando combustível e quando as McLaren chegaram, ele foi o primeiro a parar. Tanto Piquet quanto Rosberg tiveram paradas lentas e assim Prost liderava. Só que no final de prova os problemas de combustível voltaram. Keke Rosberg, o segundo, estava fora a 2 voltas do fim. Patrese, que estava no pódio, também. E Alain Prost, o líder, foi outra vítima. O francês balançava só a McLaren, tentando pescar as últimas gotas de combustível. E com muito drama, cruzou a linha de chegada em primeiro e parou logo em seguida. Vitória dramática para Prost, onde, diferente de 85, dessa vez a vitória era dele mesmo. Piquet, em uma prova de economia, chegou em segundo. E Berger de Benetton foi o terceiro e seu primeiro pódio na Fórmula 1. Sobrou drama mais uma vez em Imola.
Enfim, Mônaco, talvez a prova mais importante de todo o campeonato e com certeza a mais glamurosa. Inclusive, com mudanças, a chicane do Porto mudava de formato e nome, se chamando agora Nouvelle Chicane. Chicane essa que segue até hoje. A temporada começou com tudo, a diferença do primeiro para o terceiro era de somente 3 pontos. E foi curiosamente no Principado que Ayrton Senna perdeu a sua invencibilidade nas poles. Alain Prost, vencedor em Imola, cravou o primeiro tempo, com Nigel Mansell em segundo. Senna e Alboreto fariam a segunda fila, enquanto Piquet largaria somente da 11ª posição e ainda por cima com o carro reserva. Na largada, Prost seguiu em primeiro, enquanto Senna pegava o segundo posto de Mansell. E outro destaque da partida foi Keke Rosberg, que largou de nono e na primeira volta já era o quinto. E o finlandês acabou sendo a estrela da corrida, onde ele passou Alboreto uma vez antes das paradas e outra vez após as paradas. E justamente após os pitstops, o campeão de 82 se tornou segundo, superando Senna e Mansell. Mas na corrida aconteceram incidentes perigosos. O primeiro entre Alan Jones e Philippe Streiff, um perigo para os fiscais. E o outro a capotada assustadora de Patrick Tambay sobre Jacques Laffite na Mirabeau, onde o piloto saiu sem sustos ainda bem. E de ponta a ponta e também sem sustos, Alain Prost venceu o GP de Mônaco. A segunda vitória seguida dele em Monte Carlo e a segunda seguida também no ano. A McLaren fez dobradinha com Keke Rosberg em grande corrida em segundo. E Ayrton Senna fechou o pódio. E o campeonato agora tinha um novo líder, onde a classificação estava assim após 4 corridas. Prost superou Senna e Piquet para virar o líder do campeonato. Senna era o segundo e Piquet, que não pontuou em Mônaco, era o terceiro. Keke Rosberg se aproximava e Mansell ainda não engrenava no ano. Mas se segurem, muita coisa vai mudar. Ainda no início do ano, a Fórmula 1 chegaria na Bélgica, em Spa-Francorchamps. Agora sem problemas de asfalto como foi no ano anterior. Mas infelizmente antes desse GP notícias tristes vieram da França. O piloto Hélio de Angels faleceu em um teste realizado em Paul Ricard, ele que tinha recém-chegado na Brabham. Hélio nos deixou aos 28 anos, uma triste notícia. E a Brabham então correria somente com Ricardo Patrese no GP da Bélgica. Esse infeliz acidente provocou mudanças na segurança dos testes da Fórmula 1. E assim, nesse clima pesado, o fim de semana começava na Bélgica. E o pole voltou a ser brasileiro, mas não foi Ayrton Senna e sim Nelson Piquet, com o surpreendente Gerhard Berger em segundo. E logo na primeira curva já teve confusão. Prost e Berger se tocaram e deu ruim para ambos. Theo Fabi e Keke Rosberg também perderam tempo. McLaren e Benetton indo do céu ao inferno em uma curva. Prost inclusive que teve que trocar sua asa dianteira voltando bem atrás. Então começou o típico show de Nigel Mansell. Ele ultrapassou Senna na Eau Rouge, mas depois rodou sozinho na Buzz Stop. Porém, tudo melhorou pouco tempo depois. Nelson Piquet, o líder, abandonava com problema no turbo. Com isso, Senna liderava. E após as paradas, Mansell com voltas voadoras tomou a ponta novamente em Spa. Uma gangorra de emoções para o leão e dali não sairia mais. Alboreto e Johansson, ambos da Ferrari, brigavam pelo terceiro posto, onde a Ferrari preparou uma ordem para eles manterem as posições. Mas no fim, Johansson passou Alboreto e foi para o pódio. E eis uma cena bizarra, Mark Suhr reparando na penúltima volta com uma roda solta. Na frente, pela primeira vez no ano, Nigel Mansell venceu o GP da Bélgica. O leão se recuperou da rodada e se tornou enfim vitorioso no ano. Senna foi o segundo e Johansson pegou seu primeiro pódio em 86. Prost se recuperou na corrida e ainda pegou um pontinho com o sexto lugar. A temporada estava mesmo imprevisível. A Fórmula 1 atravessava o Atlântico em direção ao Canadá, Montreal, circuito Gilles Villeneuve. Nigel Mansell enfim venceu em 86 no último GP da Bélgica, e isso reacendeu o ânimo. O leão voou no Canadá e conquistou sua primeira pole no ano com 70 milésimos apenas de vantagem para Ayrton Senna, enquanto o rei de Montreal, Nelson Piquet, largava em terceiro. A largada, que ainda era no que hoje é a reta principal, foi dada, e Mansell segurou a ponta, enquanto Senna sofria mais uma vez com a necessidade de economizar combustível, formando uma fila que durou só 4 voltas. Rapidamente foi ultrapassado por Prost, Rosberg, Piquet e até Arnoux. As McLaren estavam com bom ritmo, Rosberg chegou até a passar o líder Mansell, mas atrapalhado por uma lola, perdeu a liderança para o leão. Porém, a alegria das McLaren durou pouco. Keke Rosberg perdeu o ritmo e Alain Prost foi prejudicado com uma parada de 20 segundos, precisando remar tudo de novo. E assim a principal batalha seria Nelson Piquet contra as McLaren. Com pneus mais novos, ele passou tanto o francês quanto o finlandês, onde Rosberg também perdeu posição para Prost, mas bolhas em seus pneus forçaram o brasileiro a parar pela segunda vez, sem problemas.
Piquet passou Rosberg logo de cara no hairpin e foi para o pódio. Enquanto isso, de ponta a ponta, Mansell venceu novamente. A segunda seguida na temporada e entrava de vez na briga pelo título. O professor Alain Prost pegava mais o pódio em segundo e virava líder do campeonato. E Nelson Piquet fechou o top 3 em Montreal. Uma corrida bem movimentada, onde a cada prova os prognósticos mudam. E segura o leão. Seguindo nas Américas, vamos para Detroit, circuito de rua, apertado, desafiador. Prato cheio para ele brilhar. Ayrton Senna de Lotus. Senna conquistou a pole em Detroit com mais de 5 décimos de vantagem para Mansell. E as expectativas estavam altas para o domingo, com o cara que voava nas ruas em primeiro. Na primeira volta o brasileiro estava na frente, mas logo depois foi ultrapassado por Mansell após errar uma marcha. Mas a liderança do leão durou pouco e Senna voltou a ser líder. E eis uma surpresa agradável nos Estados Unidos, a Ligier com Arnoux e Laffite. Ambos passaram Mansell e assumiram a P2 e P3 respectivamente. A prova era muito movimentada, com ultrapassagens, duelos, e tudo ficou mais dramático quando o furo no pneu forçou Senna a fazer o pit stop. E com isso as Ligier faziam dobradinha naquele momento. Mas lá vinha Ayrton, que com pneus novos e melhor ritmo passou Prost, Mansell e Laffite. Enquanto Piquet, também em boa corrida, assumia a ponta. E após uma parada lenta do brasileiro da Williams, Senna assumia a ponta para não largar mais. Porém, vinha mais drama, pois a segunda posição estava amaldiçoada. Na volta 42, Nelson Piquet, o segundo, bateu e abandonava em Detroit. Um golpe quem queria se aproximar da ponta do campeonato. René Arnoux assumiu o segundo posto, mas 5 voltas depois ele também bateu, a bruxa estava solta. Mas nem tudo era notícias ruins para Ligier. Laffite passou Prost, que tinha problemas, e assumiu a segunda posição. O importante pódio para a equipe francesa. Enquanto isso, mesmo com pit stop a mais, pneu furado e com mais de 30 segundos de vantagem, Ayrton Senna venceu o GP de Detroit, a sua segunda vitória em 86. Agora, sem precisar economizar combustível, ele brilhou e muito. Eis o líder do campeonato. No dia anterior, os mecânicos franceses o zoaram muito por conta da eliminação do Brasil para a França na Copa do Mundo. Porém, Senna deu troco. E ainda na pista ele pegou a bandeira do Brasil e a ergueu. Uma vingança de Senna que se tornou marca registrada do futuro tricampeão na Fórmula 1. Um momento histórico, uma cena histórica. E no pódio lá estavam 2 franceses, Jacques Laffite e Alain Prost, mas o momento era brasileiro. E a classificação após 7 etapas estava com o Brasil na ponta. Senna liderava com 36 pontos, seguido de Prost e Mansell bem próximos. Piquet tinha somente 19 pontos, fruto de corridas recentes decepcionantes. Porém, a sua 7ª etapa e tem muita água ainda para rolar. A Fórmula 1 voltou para a Europa, na França, circuito de Paul Ricard, que foi palco de um momento triste mais cedo no ano e sofreu alterações. Por segurança, o circuito foi encurtado de 5.8 para 3.8 km e o GP teria 27 voltas a mais. E mais uma vez, o pole foi Ayrton Senna, agora com a sua volta de sexta, que foi suficiente para cravar o melhor tempo. Mansell e Piquet viriam logo atrás, e atenção, olho na Williams. Na largada, a Ferrari de Alboreto ficou no grid, enquanto Mansell liderava após a nova curva 1. E a grande surpresa da partida era Johnny Dumfries, companheiro de Senna à frente de Piquet e Rosberg. Mas a alegria acabou rapidinho, e uma Minardi, acreditem, mudaria o rumo da corrida. Isso pois Andrea de Césares teve o motor estourado e continuou espalhando óleo por bons metros, e nisso faria vítimas. Ayrton Senna passou no óleo de De Césares, perdeu o carro e acabou na barreira de pneus. O líder do campeonato, segundo na corrida, ficou fora por conta de um óleo na pista. Outros pilotos sofriam com esse óleo e escapavam, e Butsen via a carroceria de sua Arrows voar. O caos tomava conta em Paul Ricard. Berger batia em retardatários. Rottengarter acertava Johnny Dumfries. Philip Strafe pegava fogo. E a briga pela vitória seria entre Mansell com 2 paradas e Alain Prost com 1 parada. E quando Mansell parou pela segunda vez, Prost era líder, mas o leão não deu chances. Em 5 voltas ele chegou em Prost. E na curva La Bretelle passou o homem da casa e virava líder. A estratégia da Williams deu certo demais. E para melhorar o dia da equipe, Piquet passou o Keke Rosberg no final e pegava mais um pódio. Assim, Nigel Mansell vencia novamente, a 3ª vitória nas últimas 4 corridas, segura o leão. Alain Prost em casa fechava em segundo, líder do campeonato novamente. Prost ainda liderava, mas Mansell era o cara do momento. O futuro era imprevisível.
O GP da Inglaterra de 1986 aconteceria em Brands Hatch, pela última vez no revezamento Brands Hatch e Silverstone. A expectativa era de vitória de Mansell em casa e um recorde seria batido no final de semana, já que Laffite da Ligier quebraria o recorde de mais GPs disputados na Fórmula 1 com 176, superando o antigo recorde de Graham Hill, porém seria de um jeito bem triste. O pole position foi Nelson Piquet e mais uma pole do Brasil, em uma primeira fila 100% Williams. No domingo, Mansell saltou bem, mas o seu câmbio quebrou e ele ficou para trás. Porém, o que aconteceu no fundo do grid foi impactante. Thierry Boutsen bateu sua Arrows no muro e causou um acidente gigante com 10 carros envolvidos, entre eles o recordista Jacques Laffite. O francês bateu de frente no muro e quebrou ambas as pernas, o que significava o fim de sua carreira na Fórmula 1 no alto de seus 42 anos. A corrida número 176 e última de Laffite na Fórmula 1. Isso consequentemente interrompeu a prova, e com mais de 1 hora e 15 minutos de interrupção, Mansell ganhou uma sobrevida, pois poderia usar o carro reserva. E aí ele voltaria da estaca zero, largando de segundo para brilhar em casa. Mas na segunda largada, quem saltou bem foi Gerhard Berger, pulando na frente de Senna e depois passando Mansell. Porém, começava mais uma vez a exibição do leão. Nigel Mansell passou Gerhard Berger e depois pressionava o líder Nelson Piquet. E na volta 23, após Piquet errar uma marcha, Mansell passou facilmente e liderava dentro de casa. Após o carro quebrar na primeira largada, Nigel Mansell era o líder, uma baita reviravolta. Ao mesmo tempo, rolava um festival de quebras. Keke Rosberg quebrou o câmbio, o terceiro colocado Berger também deu adeus, e Ayrton Senna sofreu seu segundo abandono consecutivo, agora com problemas de câmbio no pit stop. A única ameaça a Mansell foi Piquet na saída de sua última parada, porém o leão segurou firme e aí era só correr pro abraço. Nigel Mansell dentro de casa em Brands Hatch venceu a quarta das últimas 5 corridas. Com uma pitada de sorte para liderar o campeonato, ele apareceu, e foram momentos de emoção, pois era a primeira corrida que Frank Williams frequentou após o seu acidente, e a sua esposa Virginia Williams recebeu o troféu de construtores no pódio. O exausto Mansell venceu com Piquet em segundo dobradinha e Prost em terceiro. O leão agora era líder, vencendo em casa e completamente imparável. A Fórmula 1 ia para mais um circuito de alta, talvez o mais de alta do calendário, Hockenheimring. E nesse tipo de pista somente uma coisa era falada, o consumo de combustível. E aqui também seria dramático. As McLaren mostraram grande força, com Keke Rosberg conquistando a primeira e única pole no ano, a última da carreira, e com Prost fechando a primeira fila totalmente McLaren. Porém, a alegria murcharia em poucos metros. As McLaren largaram muito mal e Senna liderava com Berger em segundo, enquanto Alliot, Johansson e Fabi se chocavam antes da curva 1. Só que o desempenho de sábado não era ilusório, Rosberg e Prost estavam voando. Com uma ultrapassagem dupla na reta, Rosberg passava Berger e Senna para virar líder. Os dois também foram ultrapassados por Nelson Piquet e Alain Prost. A briga pela vitória aparentemente seria entre as duas McLarens e Piquet. Berger saía de contenção após problemas e uma parada longa nos boxes. E voando estava Nelson Piquet, que passou o Keke Rosberg para virar líder. Porém, o brasileiro contrariando a Williams faria 2 paradas, enquanto Prost e Rosberg fariam apenas uma. O brasileiro parou na volta 27 e voltou em terceiro, mas de pneus novos ele veio com tudo. Na volta 31 passou Prost, e agora o próximo era Keke Rosberg, onde a ultrapassagem aconteceu na volta 39, com 6 para o fim. No fim de prova, com emoção, Nelson Piquet era líder e não perderia mais. Só que o drama ficou para o pódio. Keke Rosberg no início da última volta abandonou com falta de gasolina. Nelson Piquet também sofria e devagarinho venceu o GP da Alemanha em Hockenheim. No limite, mas tranquilaço. Ayrton Senna, que tinha passado o Prost, cruzou em segundo nas últimas gotas de combustível, mas não deu para Alain Prost. A sua McLaren parou após a última curva a poucos metros da chegada. O francês tentou empurrar, mas desistiu e teve que se contentar com o 6º lugar. A McLaren, que largou em primeiro e segundo, que estava fazendo pódio duplo, terminou com panes na última volta. Enquanto isso, Piquet fazia sua festa, dava carona para Rosberg, zoava o tamanho de seu minúsculo troféu no pódio, e junto de Senna e Mansell festejava o triunfo. De volta ao topo do pódio, algo que não acontecia desde o Brasil. A Fórmula 1 desbravava uma nova praça, a Hungria, no renovado circuito de Hungaroring. Um circuito travado, chamado de pista de rua sem casas por Martin Brundle, a primeira prova da categoria no leste europeu, e que no final de semana teria 200 mil pessoas presentes, um recorde na época que durou até 95.
E nas pistas o Brasil dava show. No sábado, Ayrton Senna foi o pole com Nelson Piquet em segundo. A grande surpresa era Patrick Tambay de Haas Lola com motores Ford Cosworth na sexta posição. Na partida, Senna era líder, seguido de Mansell, que passou Piquet, enquanto as Lolas ocupavam P4 e P6 surpreendentemente. Porém, na volta 3, Piquet passou seu colega de equipe. E aí a batalha seria Senna versus Piquet. Alain Prost, com problemas elétricos, abandonou e eis uma cena bizarra. O seu companheiro Rosberg teve o pneu furado, mas teve que passar reto pois Prost já estava ali. Que situação. E Piquet chegou em Senna e por dentro na curva 1 tomou a ponta na volta 12. O brasileiro da Williams fez sua parada primeiro, enquanto o brasileiro da Lotus ficou por mais tempo e voltou na liderança, à frente, uma surpresa. Senna e Piquet então iriam brigar mais uma vez. Eram os únicos na mesma volta, e no 55º giro veio o ataque. Piquet colou na reta, mergulhou por dentro, mas errou a freada e Senna seguiu em primeiro. E 2 voltas depois aconteceu a ultrapassagem. Senna se defendeu por dentro, Piquet ficou por fora e na base do drift, da deslizada, executou uma ultrapassagem histórica, com direito a gestos obscenos para o compatriota. Mas a certeza era de que com essa manobra inesquecível, Nelson Piquet liderava na Hungria. Liderava para não perder mais e pela segunda corrida seguida, Piquet venceu. Agora no GP novo, no limite de 2 horas. E com uma ultrapassagem que até os dias de hoje é considerada como uma das maiores da história da categoria. Ayrton Senna fechou a terceira dobradinha brasileira no ano em segundo. E Mansell, uma volta atrás, chegou em terceiro. Após essa marcante corrida, eis a classificação do campeonato. Nigel Mansell liderava, fruto de 4 vitórias e 6 pódios nas últimas 7 corridas. Ayrton Senna de Lotus aparecia 7 pontos atrás. Piquet, seu companheiro e rival na equipe, aparecia 8 pontos atrás. E Prost estava 11 pontos atrás. A briga era entre esses 4 e com 5 provas para o fim, tudo poderia acontecer. Na semana seguinte ao GP da Hungria e GP da Áustria, no antigo Osterreichring, que tinha 5,9 km de extensão, e o treino classificatório foi o mais surpreendente de toda a temporada. A primeira fila foi 100% Benetton, com Theo Fabi na pole position e o homem da casa Gerhard Berger em segundo. Na segunda fila apareciam Keke Rosberg e Riccardo Patrese de Brabham. Prost era o quinto, Mansell o sexto, Piquet o sétimo e Senna somente o oitavo. E o domingo prometia. Berger tomou a ponta, seguido de Fabi para o delírio dos austríacos. Mas já no começo, uma notícia ruim para quem tinha motores BMW como a Benetton. Patrese, que estava com o carro de Warwick após problemas, abandonou na volta 2 por uma quebra de motor. O alerta estava ligado. As Benettons abriam muita vantagem, quase 10 segundos para Alain Prost. Nannini teve o pneu furado e foi parar nos matagais de Zeltweg. Porém, a partir daí, começou os pesadelos dos motores. Primeiro, Senna estava fora. Depois, Theo Fabi passou o líder Berger. Para metros depois, também parar com problemas. E para piorar o dia da Benetton, Berger foi para os boxes na volta 26 e lá teve problemas elétricos. O austríaco perdia ali a chance de sua primeira vitória em casa, onde voltou voltas atrás. Foi bom enquanto durou o show da Benetton. A briga pela vitória então passou a ser entre Prost e Mansell, com o professor na frente do leão e com mais vantagem ainda após as paradas. E para melhorar a situação do atual campeão, Nelson Piquet e Nigel Mansell também sofreram quebras. Dos postulantes ao título, apenas Prost seguia na corrida. E o azar de Keke Rosberg continuava, com 5 para o fim, a sua McLaren também pifou. Com esse festival de quebras, Alain Prost, com uma volta de vantagem para o segundo, venceu o tumultuado GP da Áustria e encostava no líder Mansell. Após 2 provas decepcionantes, vitória do professor. As Ferraris conquistavam um pódio duplo, com Michele Alboreto em segundo e Stefano Johansson em terceiro. Esse inclusive terminando 2 voltas atrás, após ultrapassar as 2 Lolas que pontuaram. Com isso, eis a classificação mais próxima do que nunca. Nigel Mansell liderava com 55 pontos, Prost aparecia com 53, Senna com 48 e Piquet com 47. A diferença do primeiro para o quarto era de somente 8 pontos. E naquele momento entrávamos no momento crucial dos descartes. A reta final prometia demais. Monza, GP da Itália, faltava apenas 4 provas para o fim do campeonato.
E naquele momento a rivalidade na Williams já estava a todo vapor. Nelson Piquet e Nigel Mansell não se bicavam. O brasileiro tentava desestabilizar o britânico de todas as formas possíveis. E Mansell era o britânico na equipe britânica. Mas no quali a pole foi do surpreendente Theo Fabi de Benetton a segunda seguida, com Alan Prost que veio de vitória na Áustria largando em segundo. Só que na corrida as coisas começaram terríveis para ambos. Na volta de apresentação, tanto o Fabi quanto o Prost ficaram no grid e teriam que largar do final do grid. E com o Prost o desespero foi ainda maior, onde ele foi correndo pegar o carro reserva para largar dos boxes. Porém era uma manobra ilegal. Assim, com os dois da primeira fila fora, Mansell herdou o melhor lugar no grid. Só que na partida, Gerhard Berger assumiu a liderança, enquanto Ayrton Senna sofreu um problema de transmissão e dava adeus logo na largada. Uma fase complicada. A corrida estava movimentada, com Theo Fabi e Alan Prost escalando o pelotão, e na frente a liderança de Berger durou pouco. Rapidamente ele foi passado por Mansell na volta 7, e por Piquet e pelo homem da casa Alboreto na volta 8. Além de movimentada, a corrida estava caótica, com a batida entre Patrick Tambay e Ricardo Patrese, o pneu furado de De Cesaris, e o mais importante, a rodada do terceiro colocado Michele Alboreto para o desespero dos tifosi. E apesar disso, a batalha era Nigel Mansell e Nelson Piquet, onde o brasileiro parou primeiro, mesmo com um pit stop péssimo de 17 segundos. Mansell parou 3 voltas depois e apesar do pit stop normal, Piquet se aproximou demais. O brasileiro pressionava e enfim passava o companheiro britânico na volta 38. Nelson Piquet liderava o importante GP da Itália na batalha das Williams. Enquanto isso, Alan Prost, que era o quinto ao mesmo tempo que abandonava com uma quebra de motor, era desclassificado por ter trocado o carro de maneira ilegal na largada. Fim de semana para esquecer. E a briga final era pelo pódio, onde Stefano Johansson da Ferrari pegou o terceiro posto para a festa da torcida local. E Nelson Piquet venceu o GP da Itália, a terceira vitória nas últimas 4 corridas, para enfim se recuperar da fase complicada do ano. A dobradinha era da Williams com Nigel Mansell em segundo e Stefano Johansson era a Ferrari no pódio em Monza. A diferença de Mansell para o vice-líder Piquet era de somente 5 pontos. Ainda teria chão, muito chão. Depois da Itália, vamos para Portugal na última etapa em território europeu em 86, onde no Estoril foi tirada uma das mais icônicas, se não a mais icônica foto da história da Fórmula 1. Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alan Prost e Ayrton Senna sentaram juntos na mureta. E essa fotografia ficou eternizada entre os 4 grandes pilotos da época. Aqui apelidamos de Quarteto Fantástico e na gringa apelidaram de Gang of Four, que na tradução literal seria algo como Gangue dos 4. Essa também foi a corrida em que a McLaren de Keke Rosberg correu de branco e amarelo, em uma ação de marketing da Marlboro. E o pole position no sábado foi quem mais precisava de resultado, Ayrton Senna, que conquistou sua primeira vitória aqui no ano anterior. Mansell largaria em segundo, Prost em terceiro e Piquet somente em sexto. Mas no domingo, Mansell saltou muito bem e virou líder nos primeiros metros, enquanto Prost largava mal e caía para quinto atrás de Piquet. O terceiro colocado Berger era escalado por Piquet, por Prost e até Rosberg, mas mesmo após as paradas o top 4 estava consolidado. Mas o fantasma perseguia Senna, o do consumo de combustível. Ele era pressionado por Piquet e Prost, e até ganhou alívio quando sozinho Piquet rodou e perdeu um momentâneo pódio. Mas na última volta sua Lotus sofreu uma pane seca mesmo economizando o máximo de combustível possível, e o brasileiro foi apenas o quarto. Ali dava adeus às chances de título. E literalmente de ponta a ponta, Nigel Mansell venceu o GP de Portugal, uma decisiva etapa que o colocava muito próximo do campeonato. Alan Prost foi o segundo e Nelson Piquet o terceiro. E com apenas 2 provas para o fim, eis o campeonato atualizado. Mansell tinha 10 pontos de vantagem para Piquet e 11 para Prost. Era terminar na frente deles no México e o campeonato estava conquistado. O Leão estava com a faca e o queijo na mão. Já Ayrton Senna estava 19 pontos atrás e não tinha mais chances matemáticas de levar o campeonato. Além disso, a Williams conquistava o título de construtores com antecedência. Restam 2 etapas, 2 grandes histórias. Pela primeira vez desde a polêmica corrida de 1970, a Fórmula 1 retornava ao Autódromo Hermanos Rodrigues para o GP do México.
Apenas 3 pilotos restavam na briga pelo título, e Mansell só precisava chegar na frente de Piquet e Prost para levar o campeonato no México. E no sábado, Ayrton Senna, já fora da briga, conquistou a pole em solo mexicano, a 8ª no ano, e Nelson Piquet, seu compatriota, fechava a primeira fila. Mansell largaria em terceiro, Prost largaria em sexto e Olin Gerhard Berger na 4ª colocação. E na altitude mexicana, a corrida não começou bem para Mansell. Mansell ficou! Mansell ficou, largou como atraso! Nigel Mansell ficou na largada, caindo para o fim do grid, justo na corrida que poderia ser a do título. Um golpe duro e um cara que era muito líder do campeonato e teria que remar. Na primeira volta, Piquet toma a liderança de Senna num momento importante da temporada, e a estratégia no forte calor no México se tornaria crucial. Alain Prost pegou o terceiro lugar de Berger, mas o piloto da Benetton, com pneus Pirelli ao invés dos Goodyear dos demais, e com pneus macios na direita e duros na esquerda, surpreenderia. O primeiro dos líderes a parar foi Alain Prost. Na volta 30 ele faria apenas uma parada. Na 31 veio Piquet, que faria incríveis 3 paradas. E na 36 veio Senna, que faria 2 paradas. Assim, naquele momento, o líder era Gerhard Berger, mas o austríaco não iria parar. E com forte ritmo, ele viu seus rivais nem sequer se aproximarem. Nigel Mansell tentava se recuperar na prova, realizava ultrapassagens, na metade de prova estava na 8ª posição. E no fim chegou até a pressionar Piquet após a terceira parada do brasileiro, onde ambos estavam atrás de Johansson e Patrese, que depois abandonariam. E Alain Prost, após a segunda parada de Senna, tomou o segundo lugar numa típica corrida de Prost. Mas Berger abria e abria e abria vantagem, e ninguém tirava a vitória. E assim ele venceu sua primeira corrida na Fórmula 1, a primeira da Benetton. Gerhard Berger venceu o GP do México. Em uma estratégia perfeita, com os pneus certos e a pilotagem certa. Alain Prost, em uma prova estratégica, administrou bem os pneus e foi o segundo. E Ayrton Senna fechava o pódio, apesar do gosto amargo de não estar mais na briga pelo título. Nelson Piquet foi o quarto e Nigel Mansell foi o quinto. E assim, tudo estava pronto para Adelaide. Após 15 etapas, a 16ª decidiria o campeonato. No recente circuito de rua de Adelaide, na Austrália. Uma das temporadas mais emocionantes da década e da história chegava em sua decisão, com 3 pilotos lutando pelo campeonato: Nigel Mansell, Alain Prost e Nelson Piquet. E nesse caso, os descartes já estavam sendo aplicados, tanto em Mansell quanto em Prost. Nigel Mansell liderava com 70 pontos, 6 de diferença para o segundo Alain Prost. 7 pontos de diferença para Nelson Piquet, o seu companheiro, o terceiro, onde Ayrton Senna já estava fora da briga. E a matemática do título era a seguinte: para Mansell ser campeão, ele precisaria apenas de um terceiro lugar, somente isso. Se Mansell fosse quarto, quinto, sexto ou não pontuasse mesmo, ele precisaria torcer para nem Alain Prost nem Nelson Piquet vencerem. Ou seja, uma não vitória de Prost e Piquet faria Mansell campeão. Já para Prost, ele precisaria vencer e torcer para Mansell ser quarto ou pior. Um segundo lugar não daria o título a ele. E com Piquet era a mesma coisa, só a vitória interessava, com Mansell quarto ou pior. Um segundo lugar era insuficiente para o título, ou seja, o Mansell estava com a faca e o queijo na mão para ser campeão. Um pódio era o suficiente, só um desastre poderia tirar o seu título. E tudo melhorou ainda mais no sábado. As Williams cravaram a primeira fila, com Nigel Mansell na pole e Nelson Piquet em segundo. Alain Prost seria o quarto, logo atrás de Ayrton Senna, mas o favoritismo era do Leão. Com Mansell na pole, Piquet em segundo e Prost em quarto, tudo estava pronto. Assim a luz verde se acendia e começava a decisão. Nigel Mansell pulou bem enquanto Senna ganhava a posição de Piquet, mas a volta inicial já seria de reviravoltas. Mansell perdeu a liderança para Senna, o segundo lugar para Piquet e até o terceiro lugar para Keke Rosberg, que estava se aposentando e largou da 7ª posição. E no final da primeira volta, Nelson Piquet na longa reta tomou a ponta de Senna e era líder em Adelaide. Naquele momento, se acabasse daquele jeito, Nelson Piquet seria tricampeão mundial de Fórmula 1, mas claro, era só o começo. Primeiro em relação a Senna, que com a corrida típica da Lotus, foi ultrapassado por Keke Rosberg na segunda volta, por Nigel Mansell na quarta volta
volta e por Alan Prost na sétima, Senna foi escalado. Assim, Nigel Mansell voltava a ficar em uma posição de título, no terceiro lugar bastava. E a coisa ficaria ainda melhor para o Leão, pois Keke Rosberg na despedida dos sonhos passou Piquet e virou líder. Quem diria que Rosberg brilharia justo na última corrida? O finlandês ia abrindo, a McLaren estava bem e Prost aparecia na corrida. O professor na volta 11 passou o Leão e virava o terceiro. E Nelson Piquet deu uma forcinha. Na volta 23 ele rodou sozinho no óleo da curva Wakefield e caiu para a quarta posição atrás de Prost e Mansell. Assim, Nigel Mansell voltou para a querida terceira posição. Mas aí viria um momento que mudaria completamente o rumo da corrida. O pneu dianteiro direito de Alan Prost furou no fim da volta 32. E ele de urgência foi para os boxes e fez sua parada que durou demorados 17 segundos. Mansell virou segundo, Piquet o terceiro e Prost voltou em quarto. Mas esses pneus novos fariam toda a diferença. Piquet passou Nigel Mansell e voltou a ser segundo. Ayrton Senna dizia adeus à prova em Adelaide com problemas de motor. Mas tudo estava nas mãos do Leão, terceiro, tranquilo. Só que começaria o drama dos pneus. Keke Rosberg liderava com mais de 20, quase 30 segundos de vantagem, a corrida estava na mão. Porém, na volta 63 e 82, o seu pneu traseiro direito estourou, e Rosberg perdia a vitória em sua despedida. O campeão de 82 estava fora, e Piquet virava líder. Alan Prost, com pneus em melhor estado, chegava em Nigel Mansell, onde passou o inglês e ia na caça de Piquet. Mas chegamos na volta seguinte ao abandono de Rosberg, onde aconteceu isso aí com Mansell. Hey, look at that! How that... And colossally, that's Mansell! That is Nigel Mansell! O Leão, o terceiro colocado que estava com o título na mão, teve o pneu estourado. Um estouro crucial que tirava Mansell da prova e provavelmente tirava do campeonato. Agora Nelson Piquet, o líder, estava sendo campeão. Só que Prost, o segundo, tinha pneus mais novos e ia chegando. Mansell teria que torcer para um milagre onde nem Piquet, nem Prost vencessem. Alan Prost já estava colado em Nelson Piquet, a ultrapassagem seria inevitável. E com medo de um estouro, a Williams chamou o brasileiro para os boxes na volta 65. Um polêmico pit stop. Agora, Prost, em uma reviravolta de cinema, era líder e também era campeão no momento. Piquet até tentava, teria 18 voltas, mas não se aproximava do professor. E assim, a última volta foi aberta. E Alan Prost, contra o favoritismo das Williams e de Nigel Mansell, se sagrava bicampeão do mundo. Prost, com uma boa pitada de sorte, competência durante a reta final e também durante todo o ano, era bicampeão seguido. A McLaren bateu as Williams, Mansell e Piquet ficaram de mãos abanando. O inglês inclusive era o mais afetado. Ele pilotou com cuidado, com cautela, mas os novos pneus Goodyear para Adelaide, feitos para durar mais, estouraram. Piquet nada pôde fazer. Ele mesmo disse que o carro já estava vibrando demais e que os pneus iriam estourar. Mas a festa era de Prost, coroando o ano inesquecível na Fórmula 1, com 4 pilotos brilhando, mas somente um foi campeão, e foi o professor. Piquet chegou em segundo e Stefano Johansson completou o pódio. Mas o que interessava era isso daqui, a classificação final. O campeão tá aqui na tela, Alan Prost, ou melhor, bicampeão, com somente 2 pontos para Mansell e 3 para Piquet num campeonato sensacional. Nigel Mansell foi um desapontado vice, com Nelson Piquet sendo o terceiro colocado. Ayrton Senna com a sua Lotus até lutou, mas ficou com a quarta colocação em 86. Stefano Johansson fechou na P5. Keke Rosberg em sua despedida foi o sexto em um ano cheio de azar. Berger foi a grata surpresa em sétimo. Laffite, que infelizmente só fez meia temporada, terminou em oitavo, com a mesma pontuação de Alboreto e Arnoux, que fecharam o top 10. E assim, gente, se encerra o fantástico ano de 1986, que não é chamado de a Era de Ouro por acaso. Foi uma temporada de emoções à flor da pele, grandes corridas, grandes histórias, um roteiro imprevisível e uma decisão para a história, fora os 4 grandes personagens. E que terminou com Alan Prost bicampeão, com a emoção do começo ao fim. E esse foi 1986, a Era de Ouro. E se encerra mais um documentário do Primeira Fila, e pela primeira vez sobre os anos 80, então valorize o nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada, clique no gostei e o mais importante, espalhe esse documentário com a galera, porque deu um trabalhão, cara, assim, um trabalho gigantesco, né, de semanas, até, algumas vezes até meses, não sei quanto é que durou, mas, cara, assim, por favor, ajude a gente,
né? Espalhe esse vídeo aí que é de extrema importância. Espalhe aí, é de graça e eu agradeço de coração. E foi uma honra contar os detalhes de 1986 para vocês. Uma temporada muito legal em uma época completamente diferente que foi um prazer contar toda ela. Meu sincero muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. E esse foi mais um documentário. Falou!